Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, segundo vídeo gravado, hein? Tô com muito corre-corre, gente, então de vez em quando eu vou lançar lá os vídeos saudades para ninguém ficar sem ter vídeo do canal e pra gente estar sempre pertinho de vocês. Antes de tudo, já vai dando uma curtida, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha e se você não faz parte do canal, se inscreva, porque gravar canais sobre literatura é coisa de doido. E aqui tem um doido que gosta de literatura. Gente, como eu posso descrever o vídeo de hoje? Nós temos, apesar de termos um canal aí com quase 3.000 pessoas, poderia ser mais, mas é isso que nós temos. Nós temos amigos. O Rui, por exemplo, no final do ano passado me mandou O Senhor dos Anéis da HarperCollins dividido em 3 tomos. O Robson me mandou O Senhor dos Anéis completo, também da HarperCollins. Tem o Booktube Fracassado, que de fracassado não tem nada, gente muito boa. Tem o Paz e Poesia, que conversa muito com a gente. Eu não queria estar citando outros nomes não, porque senão a gente acaba sendo injusto e desmerecedor a tantas pessoas que nos acompanham. Mas tem uma pessoa também que é muito especial e que segue o canal com muito carinho, sabe? Muito amiga, sem eu conhecê-la, lá da Bahia ou daqui do Rio. Falo sempre dela para minha esposa, e ela já me mandou vários livros, gente, vários livros, e me deu uma ideia hoje de colocar aqui os livros que a Marta me deu, e é exatamente isso. Eu vou indicar os livros que ela me deu, todos eles muito bons, não tem as mesmas origens, são diversos, sobre diversos assuntos, romances, livros históricos, mas olha, muito legal, muito legal. E eu queria estar agradecendo a Marta e dizendo a ela que a gente está aí torcendo pela saúde dela, como também pela minha. E vamos falar um pouco dos livros que ela me indicou. Esse livro aqui, Joaquim Manuel de Macedo, aquele que fez A Moreninha, lá no período logo de cá, entre 1836 até 1852 ou 54, mais ou menos, aquele primeiro período do romantismo brasileiro. Textos maravilhosos. Esse aqui, olha, A Carteira do Meu Tio, ele é extremamente interessante porque, saindo um pouco do elemento do romance propriamente dito, ele vai já ali no Segundo Império fazendo um retrato do contexto político do Brasil. E aí ele vai se usar de um jovem que é financiado pelo seu tio e acaba por viajar pela Europa e vai retornar para o Brasil fazendo uso daquilo que ele apropriou-se na Europa para tratar as suas ambições políticas, né? Vai viajar, né, pelo país para entender melhor o que é a nação em comparação a tudo que ele viu na Europa e perceber as necessidades dessa população brasileira de época. Ele vai mostrar os paradoxos da política brasileira já no período do Império, apesar de eu gostar muito do Dom Pedrão II. O homem está aqui atrás, né? Se não tiver ele, deixa eu ver, tá pegando ele? Acho que está pegando ele aqui, só o dorso dele. Mas é alguém a quem eu tenho muito carinho. É um livro rápido, gente. O livro é muito vitalício, muito forte, né? A viagem que ele acaba fazendo é a cavalo, então ele vai fazer uma descrição, ao mesmo tempo é uma sátira, ao mesmo tempo é uma espécie de jornalismo, e surge aqui todo um contexto do brasileiro de época, né? E do povo brasileiro naquela época. Eu acho ele sensacional. O segundo livro, eu ia até ler agora, eu acho que ele foi um dos últimos livros que ela me deu. Cadê? Tá aqui. Inclusive, sou obrigado a dizer que eu nunca li Rex Stout. E esse livro é A Segunda Confissão. É um romance policial, obviamente com do detetive Nero Wolfe. Ele tem aquela versatilidade do inglês, eu estou lendo ele um pouquinho, né? E vai investigar a filiação de um rapaz junto a já formado, um advogado, e que ele vai participar do Partido Comunista
e esse advogado ele é encontrado morto no local de trabalho dele, de atuação dele. E aí esse detetive Wolf vai procurar saber quem foi, o que foi que fez com que esse rapaz tivesse morrido. E aí você tem as questões ideológicas, tem a questão da máfia, tem a questão de novo dos partidos corruptos, que não colocam só nas mãos dos brasileiros as suas queixas e seus vícios políticos, né? Então, Rex Stout, eu vou ver se eu trago aqui pra gente ler um pouquinho sobre ele. É um livro que vale muito a pena e eu tô gostando, porque às vezes eu faço o seguinte: quando eu não tô de carro, eu preciso estar no ônibus, às vezes lendo um pouco a coisas acerca da ótica. Mas às vezes eu pego um livro desses para volta, uma volta mais cansada, já passando a manteiga na obra, eu falo isso, né? Para entender se esse livro é legal ou não. Muito bom, todos os dois. O primeiro, inclusive, eu já li. Eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouco. Eu fugi um pouco de trazer o carteiro do meu tio nesse primeiro momento, por causa dessa bagunça política que a gente está vivendo aí. Aqui, o último, Dickens. O Matthew Pearl, ele vai fazer ele vai criar aqui um romance histórico a partir de elementos de thriller, onde o último tomo, o último livro inacabado do Charles Dickens, O Mistério de Edwin Drood, é o foco da centralidade do processo e da contenda da qual ele vai desfilar de forma sensacional o contexto da era vitoriana. Era, inclusive, que eu gosto muito no contexto literário inglês, talvez seja a época mais rica, e aqui tendo o Dickens como seu principal representante. Eu estou gostando muito dele. A editora é a Record. Eu gosto muito das edições da Record, até porque as folhas, a forma como eles nos entregam aqui, elas sempre são as melhores possíveis, né? Aqui você tem uma Palatino, um papel amarelado, que inclusive depois que eu terminar o vídeo aqui eu vou continuar lendo o livro, que eu pretendo trazer a próxima leitura ser essa, tá certo? Vai demorar um pouquinho, deve demorar aí umas 2 semanas, tá, gente? Porque aí eu vou colocando nesse meio termo, obviamente, os livros que já li lá no passado pra gente debater, tá certo? Próxima obra, Dolorosa, do Chris Bohjalian, Deserto dos Ossos, uma obra completamente angustiante, tá certo? Esse romance histórico vai se passar durante o genocídio armênio em 1915. A trama segue a história de amor entre um jovem engenheiro armênio e uma voluntária americana, enquanto ambos enfrentam as autoridades do conflito. Então, décadas depois, vai surgir a neta dele, que acaba descobrindo essa história, né? O Chris Bohjalian é um autor americano e as suas obras normalmente abordam temas históricos e principalmente também ações voltadas aos contextos sociais, tá? Ele cria com muita frequência, ele acaba nos criando narrativas bastante aguçadas e que vai te envolver, tá? Também é um livro que eu estou lendo aos pouquinhos, mas eu adorei, tô adorando também. Tô naquela de ler um pouquinho de cada um. Outro livraço que a nossa querida Marta nos deu, outro livraço, e que eu estou gostando muito de ler. Muito legal que os livros que a Marta dá pra gente e pra mim não necessariamente são aqueles livros populares, mas eles são principalmente livros agradáveis, e ela me deu um livro sensacional. Sensacional esse livro. A Batalha da Inglaterra. Este livro aqui, de autor do Norman Franks, que é um historiador militar britânico especializado em aviação. Ele escreveu extensivamente sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que eu penso sobre esta obra? Muita gente tenta colocar no dia D como o movimento final de vitória contra o pessoal do Bigodinho. Acho isso um equívoco. Eu concordo que ele possa fazer parte de uma gama de outras situações que, a mim, foram mais importantes e que sustentaram a possibilidade do tal do dia D aí. Logo de cara,
a derrota da Alemanha ali no chifre da África, naquela região ali também, no Sudão, todo aquele processo de derrotas que eles acabaram tendo aos poucos na África, eles já causaram algum problema para o próprio grupo lá do Bigodinho. Mas existem 3 batalhas, 3 guerras, quer dizer, na verdade 2 guerras e uma batalha, eu chamo de guerra mesmo. Apesar de chamarem a Batalha de Stalingrado, aquilo ali para mim é uma guerra. É uma guerra dentro de outra guerra. O número de mortos que aconteceram, o esforço russo em vencer a invasão do Bigodinho dentro de uma cidade que era muito importante para Stalin, né? Que era outro bigodão também, ninguém é santo nessa situação. A outra, a Batalha de Moscou, a Guerra de Moscou, a capital Moscou, que tem umas aderências históricas interessantes, né? Porque Moscou começa também a ser, para Napoleão, o esquife da derrota francesa naquele período. Então essas duas batalhas, eu digo 2 guerras mesmo, elas acabaram por afetar muito o nazismo, muito Bigodinho. E tem uma sensacional, que é essa batalha da Inglaterra, a batalha aérea, quando a Luftwaffe alemã, sob domínio e administração do Göring, que depois veio a ser condenado, eles mostram como os ingleses tentaram se manter tanto com voluntários como também com a própria Real Força Aérea Britânica, sustentar as defesas da Inglaterra para que não permitisse a invasão da ilha. A ilha não chegou a ser invadida, mas isso não limitou a possibilidade, e a triste possibilidade, claro, dos bombardeios em Londres. Aliás, qualquer bombardeio em qualquer cidade na Segunda Guerra Mundial ou em qualquer guerra que o for, ela é sempre letal, ela sempre atinge civis. Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda e agora o que a gente vem vivendo é cada vez mais a somatória da morte de muitos civis diante desses embates todos que acabaram por ocorrer. O Norman Franks, por ele ter uma capacidade clara, a sua extensão geográfica, o seu entendimento sobre história militar e a sua capacidade de entender cada um dos aparelhos em guerra, seja o Stuka, seja o Messerschmitt, seja o Spitfire, sejam quaisquer um desses aviões que aqui estão, ele vai te produzir um documentário a partir da sua leitura. Você vai viajar e você vai descobrir que a leitura passa a ser muito rápida. O nível, as fotos, ele traz para nós as realidades que lá estão, mostra os conceitos mais drásticos, né? As falas dele, por exemplo, quando ele vai descrever um hurricane em inglês, é maravilhoso como ele mostra tanto a capacidade do avião como as suas fraquezas e como os pilotos precisavam ser efetivamente ágeis nesse processo todo. Essa coisa do dogfight, né, da luta entre aviões naquela época, era quase que olho no olho, né? Na Primeira Guerra Mundial mais ainda. Uma outra obra, esta sim, cadê, gente? Pensei que não tinha. Luiz Alfredo Garcia Rosa, esse já veio para o vídeo, O Silêncio da Chuva. Esse romance aqui, ele vai trazer mais uma vez o tal do detetive Espinosa, né? Esse é o primeiro romance dele. E a característica dele por ele ser um psicólogo e trabalhar a psicologia com os escritos brasileiros, né, como escritor brasileiro, ele vai fazer um thriller sempre ambientado nas ruas do Rio. Não vou falar mais do que isso não, porque acho que você pode estar vendo esse vídeo aqui no canal, tá lá já explicadinho, também da Companhia das Letras, aquela tal companhia de bolso que traz livros que às vezes você nem conhece. Tem uma outra obra aqui que
eu valido como uma das obras mais interessantes, porque essa obra é de Boris Akunin, mas é do Grigory Sharatvik, o Valete de Espadas, tá? Quem gosta da história da Rússia, como eu gosto muito, vai vislumbrar aqui um romance aventuresco dentro da virada do século XIX para o XX, onde você vai ser surpreendido em cada movimento e cada escrita que ele fizer. Você vai ter situações de muita tensão e situações também de muita ação, entendeu? Há digamos assim, eu não quero dar o spoiler, né? Então, existem atividades que estão acontecendo em Moscou que acabam por, já naquele período, menosprezar e humilhar a polícia moscovita. E aí vai haver a ajuda de Erast Fandorin. Vai ser uma espécie de encarregado de missões difíceis e especiais e que vai buscar ajudar a polícia de Moscou em resolver os seus problemas. Estou lendo ele aos pouquinhos também, tá, gente? Nada muito rápido não, mas maravilhoso, da Suma das Letras, que traz pra gente muitas surpresas. Salvo engano, a Suma das Letras nos trouxe, claro que trouxe, livros do maravilhoso e querido espanhol. Este aqui, ó, Carlos Ruiz Zafón, a quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos. Tá lá, ó, matei, ó, três dos 4 livros da quadrilogia, salvo engano, são da Suma das Letras. Vale muito a pena você ler as obras da Suma das Letras. Saiba, claro, existem boas obras não tão boas assim, e é mais um daqueles livros que talvez você nunca vá ler e que ele é especialíssimo, tá certo? Mais um, ele é mais comédia. Esse é mais comédia. Quente ou Fria, de Janet Evanovich. Ela sempre protagoniza. É também um romance, é também ligado a uma questão de um sequestro, é ligado a Stefan Plum, que é uma caçadora de ações, de resoluções de crimes, etc. Mas é muito engraçado, porque essa heroína, ela é muito atrapalhada e entra um pouquinho até os aspectos da própria Jane Evanovich, tá? Ela é muito salutar, a leitura é muito salutar. A perspectiva dela é que enquanto ela caça recompensas, ela vai tentar capturar um fugitivo, e nesse processo ela se demonstra altamente atrapalhada e você vai dar boas risadas. É um livro rápido da Rocco, da editora Rocco, que eu acho legal você ler também. Outro livro, Owen Beatle e John Giger, Congelados no Tempo. Gente, é um dos livros mais dolorosos que você pode ler, com fotos que talvez o Instagram não permita que você mostre, e que vai efetivamente mostrar todo esse processo aventuresco ante as piores condições temporais, piores condições de tempo. Mostra essa questão do, não necessariamente heroísmo, mas o homem como ele se aventura, e vai mostrando também nas expedições do Sr. Franklin ao Ártico, no final do século XIX, 1847 a 48, vai mostrando toda a conjectura de riscos e de mortes que por lá aconteceram e como isso foi desvelado, como esses próprios cadáveres desvelaram a história de forma muito mais, digamos, direta, muito mais convicta, muito mais, diria eu,
clara para que se pudesse estar fazendo esse grande livro. Também da Record eu pretendo trazer mais obras sobre a Record aqui e pretendo trazer esse livro também. Vai ter muito marinheiro morto aqui, eu posso te dizer, mas o livro vale a pena. Mas guarde o teu estômago. Daniel Defoe, O Diário do Ano da Peste, tá certo? Ele vai fazer o diário 1722 e como ele era um pequeno garoto em 1665, ao escrever em 1772, ele está fazendo uma descrição da peste em 1675, como isso atingiu a Londres, e cerca de 50 mil pessoas morreram por conta disso. Quando a Marta me deu esse livro, salvo engano, a gente estava naquele período lá ruinzinho, sabe? Vocês já sabem do que eu estou falando, né? E eu tinha acabado, salvo engano, também de falar sobre a obra principal do grande autor. Gente, o cara que escreve Robinson Crusoe e que depois detalha com tanta qualidade, quase que jornalística, sobre este livro aqui, fazendo uma espécie de romance sobre esse livro aqui, é maravilhoso. Aqui, cadê? Aqui, falta de párocos. Um efeito estranho foi que o povo perdeu toda a sorte de preconceito ou escrúpulos em relação à pessoa que encontravam no púlpito quando acorriam à igreja. Muitos párocos e vigários acabaram mortos em meio à horrível e universal calamidade. Outros que não tiveram coragem de suportar e tinham recursos se refugiaram no interior. Isso vai gerar aqui um revertério na fé da galera. Um grande livro também, Daniel Defoe, ou Daniel Defoe, O Diário do Ano da Peste. A editora Grupo Novo Século, tá certo? Bom, são esses livros que eu estou indicando para vocês. Queria muito mesmo agradecer Rui, Robson, todo mundo, e em especial a Marta, que quase que me doou uma mini biblioteca. Ela talvez nem saiba quantos livros ela já me entregou, e talvez eu também não saiba, e eu tenha inclusive deixado de falar de algum deles aqui. Mas o que eu acho de funcional, de espetacular em cada uma das obras que ela me entregou, não são obras do fast food literário, né? Não são obras do oba-oba literário. Talvez ali Quente Frio da Janet Evanovich seja o mais, digamos assim, passável no sentido de ser só engraçado, né? Mas todas as outras, sejam elas históricas ou não, nos trazem traços importantíssimos da relação do homem com tudo que ele percebe e convive, seja na questão da guerra, seja na questão do império, nas questões da peste, seja em qualquer uma delas. Mesmo os romances como o do Último Dickens, que é na era vitoriana, eles vão nos trazer ilustrações e indicações de que nós podemos nos aproveitar desses romances para dar saltos melhores sobre o conhecimento da história da humanidade, né? Então, Marta, é realmente uma homenagem a você, é realmente um agradecimento a você, é realmente a mão espalmada para quem nunca deixou de espalmar a mão para esse canal. E eu acho que eu estou levando para todos aqueles que assistem o canal Virando as Páginas as ideias mais que maravilhosas que você me entregou acerca de temas literários. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. E vou fazer 2 videozinhos mais lá para frente. Enquanto isso, você vai receber mais resenhas literárias da saudade do canal. Grande beijo para todos. Até lá.